Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão aí, tudo bem? Eu tô aqui em São Paulo, então o som aqui do esquema é meio ruim. E eu já queria responder algumas questões que apareceram lá no vídeo da melancolia, nesse Tem Algo de Errado Comigo. Na verdade, tem muitas assim, então se você não viu esse vídeo ainda, para aqui e vai lá ver esse vídeo Tem Algo de Errado Comigo, esse aqui. Na verdade, tem muitas questões super interessantes nos comentários, muitas mesmo, sim, muitas mesmo. E aí eu escolhi meio que duas hoje para tentar responder, elas vão misturar alguns assuntos, mas sempre falando do desejo, como que ele funciona, que eu acho que é meio que um assunto fundamental, é um assunto fundamental, e eu acho que essa ideia de seguir assim, o desejo, tentar entender como que ele está operando, revela muitas coisas sobre a gente, então eu acho que é um ótimo caminho assim, para a gente pensar. Então eu vou ler as duas perguntas para vocês, tá? Vamos lá, a primeira é assim: fiquei com duas dúvidas, Manu, é da Débora. É possível se relacionar amorosamente sem se projetar narcisicamente no outro? Uma pergunta. É possível se relacionar amorosamente sem se projetar narcisicamente no outro? Como? Outra pergunta. Melancolia e depressão são a mesma coisa para psicanálise? Essa é uma pergunta de outra ordem, mas eu vou tentar colocar dentro do pacote, apesar de ser uma pergunta que não é tão simples assim, mas vou colocar aí dentro da história, porque ela também diz do desejo, né? Mas então, e essa outra aqui, pergunta da Letícia Lemos. Manu, que vídeo necessário, gostei muito do desenvolvimento da questão, pretendo ler o texto em breve, que era o Luto e Melancolia do Freud, mas você poderia desenvolver um pouco mais sobre esse movimento do desejo voltar ao eu, né? De sair do objeto e voltar ao eu? Penso que não entendi tão bem em que sentido se dá essa identificação do eu com o objeto abandonado. Como afinal essa identificação ocorre? Por que ela volta para o eu? Eu entendi que o Freud não dá os melhores exemplos e você passou por cima de alguns, mas se puder desenvolver mais, por gentileza, obrigado pela atenção, beijo de você na flor. Bom, tem essa ideia de que na melancolia tem uma identificação narcísica com o objeto, então depois que tem uma ruptura com o objeto, algo dá errado na relação com o objeto, com o outro, né? Objeto igual ao outro, tá? Algo dá errado na relação com o outro, e aí então ao invés desse desejo que estava nesse objeto procurar um outro objeto, ele volta para o eu invertido, punindo, em certo sentido, o eu, ao invés de punir aquele objeto, ao invés de você fazer o luto, né, de brigar ali com aquele outro, e apagar ele e procurar outro, você volta pro eu. Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso para tentar desenvolver essa história, que é melhor. Vamos lá, por partes. Bom, primeiro a pergunta anterior da Débora: é possível se relacionar amorosamente sem se projetar narcisicamente no outro? Sim, em certo sentido sim. É engraçado porque muitas pessoas escreveram falando, cara, mas assim, a gente sempre vai ser narcisista e essa nossa estrutura, a nossa estrutura funciona assim e tal. E tem uma certa distinção entre o que é o narcisismo no entendimento geral, assim. Bom, nós somos narcisistas, sim, somos, mas a gente está falando de um outro nível, assim. É como tem alguns termos que são usados lá na psicanálise de um jeito e fora a gente dá uma diluída neles. A identificação narcísica mesmo, assim, ela não acontece o tempo todo para todo mundo. Quero dizer, tem várias maneiras de desejar diferentes, então isso é importante, né? Pode-se desejar o outro não sendo narcisicamente? Sim, em certo sentido sim. Você tem várias maneiras de montar o desejo. Assim. O desejo, ele opera, assim, ele se constitui de vários jeitos diferentes para cada sujeito em cada período e tal. Então, perceber isso na gente, como está acontecendo, é fundamental, assim. Então, o desejo pode operar narcisicamente, então você deseja aquele objeto na medida que você se identifica narcisicamente com ele, você percebe algo, você projeta algo de você nele, percebe algo de você nele, faz essa identificação, esse cara é igual a mim e tal, então eu desejo ele por espelho, né, no sentido, resumindo a história, assim, pode ser isso. Você pode desejar fazer uma montagem de desejo sádica, por exemplo, né? Você pode desejar alguém que você quer fazer mal, assim, que você quer arrebentar, né? Tem gente que vai fazer montagens sádicas de desejo, você pode fazer montagens masoquistas, né? Então você quer ser maltratado pelo outro, você pode fazer uma montagem histérica do desejo, assim, nesse sentido, que, por exemplo, faz também uma identificação, mas não é narcísica, você então vai se identificar com o desejo do outro. No caso da histeria, e esse exemplo o Freud inclusive dá nesse mesmo texto, uma diferenciação com a histeria que ele faz, né? Que na histeria, no processo histérico, que não é o processo narcísico, você tem uma identificação, mas com o desejo do outro. Então, você vai se submeter, nesse sentido, ao que o outro deseja. O que o outro deseja em mim, mas que nunca vai chegar, porque você vai estar sempre em busca do desejo desse outro. Então, tem sempre uma falta estruturada aí.
Então o desejo histérico estaria passando por esse outro caminho, por exemplo, né? Que também é uma queixa muito, muito frequente, assim, que também tem a ver, pode ter a ver com processos narcísicos, de como que eu vou operar a minha imagem para o outro, mas o fundamental da história é o desejo do outro, né? Não é o seu desejo. Então, nesse sentido, é um processo histérico. Seria, né, lá dentro da história. Então tem muitas modulações, assim, muitas maneiras de acontecer. Isso também já encaminha a pergunta, Letícia, como é que esse processo, essa identificação se dá narcisicamente, né? Então, o desejo pelo objeto pode acontecer de muitos jeitos diferentes, então é isso que a gente tem que pensar na nossa vida aí, como é que está acontecendo, como é que eu estou desejando, por onde que ele está. Sabe aqueles filmes americanos que tem sempre aquela história, os filmes de suspense americanos, que alguém fala, siga o dinheiro que você vai achar o culpado, assim, os filmes clássicos de suspense, investigação. No nosso caso é, siga o desejo. Como é que o seu desejo está funcionando e você vai chegar lá, né? Então, as montagens de desejo para cada um podem se dar de jeitos muito diferentes. Por exemplo, uma primeira distinção é se você vai buscar funções passivas ou ativas na história, né? Assim, você vai querer receber do outro, então, por exemplo, fazendo uma distinção entre a montagem sádica e masoquista, né? Que você vai, então, sadicamente, você vai atuar ativamente sobre o outro, masoquismo, no sentido masoquista, você vai atuar passivamente, você vai esperar que o outro faça aquilo em você. Você pode fazer uma modulação dentro de você de outra ordem, que seria, por exemplo, ter um superego masoquista que te maltrata, que te julga, que te faz mal, que te diz mal, e aí você, por compensação, maltrata o outro, o seu parceiro, sua parceira. Isso é um clássico também, que acontece muito na nossa relação toda, que é, então, eu me julgo e logo, como compensação, julgo o outro e maltrato o outro, né? Veja aí, pensa aí se faz sentido. Mas essa pergunta, como afinal essa identificação ocorre? Como afinal a identificação narcísica ocorre? Pergunta Letícia. Ela ocorre de muitos jeitos, mas a identificação é um processo assim, tipo, muito, muito fundamental na teoria do Freud. Assim. A identificação ela é para ele assim, talvez o processo mais fundamental de relação com o outro, né? Você se identifica com o outro. Né, você se identifica com o outro. Mas você pode se identificar de muitos jeitos diferentes, né? Você pode se identificar, por exemplo, idealizando uma pessoa. Você pode falar, cara, essa pessoa, que é um processo do YouTube, muitas vezes acontece isso. Então, essa pessoa é incrível, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa, ela tem todos os atributos, todas as qualidades que eu não tenho. Então, ela não é igual a mim. Não é igual a mim, eu sou igual. Tem gente que me escreve falando, sou igual a você. Isso é uma identificação de ordem mais narcísica. Tem gente que me escreve falando, você é incrível. Isso é uma identificação de ordem idealizada, né? Então, por exemplo, essa diferença, que acontece nas relações também. Você às vezes vê uma pessoa e você fala, cara, essa pessoa é incrível, a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais incrível do mundo, a pessoa mais desejável do mundo. Então, é uma identificação idealizada, né? Diferente da identificação narcísica, que é você é igual a mim, né? Você é igual a mim, você pensa a mesma coisa que eu, você sente a mesma coisa que eu, você vê as mesmas coisas que eu, você tem as mesmas impressões do mundo que eu. E aí, quanto mais vai fazendo assim, mais narcisista é essa identificação nesse sentido, entendeu? Mais de espelhamento, né? De espelhamento total. E aí, quando quebra esse espelho aí, como eu já falei aqui tantas vezes. Acho que esse exemplo dá para entender. Tem processo de identificação pode usar de muitos jeitos diferentes, mas a identificação narcísica é essa sim, que acontece assim. E tem que pensar que, então, o desejo pelo objeto poderia não ser de identificação dessa ordem, poderia ser de dominação, por exemplo. Então, você pensa que você pode desejar o outro por identificação ou não, ou por outra coisa, por dominação, ou por submissão ao desejo do outro e tal, ou por identificação. Na identificação ela pode ser de ordem narcísica ou de outras ordens, né? Então, a narcísica é essa identificação por espelhamento, né? Algo ali que sou eu, né? Algo ali que sou eu. Então, é essa especificidade, assim, de o que tem ali que é igual a mim, é isso que me interessa. Eu busco ali o que é igual a mim. E aí, quando quebra, o que quebra sou eu, né? Então, quando quebra a identificação, o que quebra sou eu. Dá para entender isso? Bom, e aí a outra pergunta, de novo, voltando, a outra pergunta da Débora, melancolia e depressão psicanálise são a mesma coisa? Aí essa é uma pergunta que eu vou responder aqui, acho que muita gente vai discordar de mim, assim, mas é porque pro Freud não tem depressão lá atrás. Depressão meio que aparece assim, é tipo um sintoma, um rebaixamento do desejo, assim, nesse sentido, né? Perder o desejo, perder o impulso, né? Perder a libido, né? Perder esse impulso que faz você se movimentar. A depressão foi então considerada como um sintoma, né? Não como uma condição por muito tempo. Acho que faz pouco tempo, acho que é tipo década de 80, que ela
se elevou, posso estar errado, tá? Na data, que ela se elevou à categoria de uma coisa. Antes ela era um sintoma que estava conjugado com muitas outras coisas, né? Então aí, na medida em que o mundo vai mudando, a gente vai encontrando mais quadros depressivos e vai produzindo remédios para depressão também, tudo isso vai acontecendo junto, então a depressão vira uma coisa. Mas para o Freud o que tem é a melancolia, né? Esse processo é melancólico. Então a distinção que a gente faria nesse sentido entre depressão e melancolia, a depressão é um rebaixamento desse desejo. Assim. Uma pessoa escreveu isso no comentário, inclusive. Para mim, é que ela fala, eu tenho depressão, mas às vezes eu fico melancólica. E aí é muito diferente, porque a depressão é esse rebaixamento, essa vontade de não sair da cama, e a melancolia teria esse outro índice, né, de diferenciação, que é essa punição de si, esse rebaixamento da ideia de si, do sentimento de si. Eu sou terrível, eu não sou legal, eu sou a pior pessoa do mundo e tal e tal. E aí isso é diferente, né? Então se tem essas duas coisas juntas, assim, se tem esses dois processos de rebaixamento do desejo, de não satisfação, de não prazer, e uma ideia de que, cara, como eu sou muito cagado, como tudo dá errado na minha vida, como eu sou péssimo, como eu sou a pior pessoa do mundo, aí a gente estaria falando de quadros melancólicos, que tem a montagem melancólica, né? A depressão, nesse sentido, seria o sintoma do rebaixamento, que poderia ser tratado com uma reorganização da serotonina, por exemplo, entendeu? Ou com um entendimento de alguma disfunção da tireoide. Então, por isso que então se pensa que a depressão pode estar ligada a uma coisa química, né? Alguma coisa que não tá organizada, você dá um remédio. Mas quando você tem e aí você não trata num outro sentido, que pra mim é uma questão, acho que você tem que entender porque aquilo aconteceu, porque pra mim químico e psíquico tá sempre conectado, ou quase sempre, ou sempre. Mas nesse caso então a melancolia tem esse outro elemento que é a depreciação de si, né? Que essa nuvem, essa sombra sobre si mesmo, sobre o seu próprio narcisismo, né? Tem algo de muito errado comigo. Então isso caminha para a depressão. O que também faria uma distinção entre a ideia de melancolia no sentido filosófico, né, de um dos humores, assim, de uma coisa assim de ver o mundo como ele realmente é. Essa palavra que é muito antiga, né, vem lá da Grécia e tal, desse sentimento, dessa percepção negativa das coisas, assim, né, que tem a ver com perceber a verdade das coisas e tal. E aí, por exemplo, a gente poderia dar o exemplo do Hamlet, né, que é um exemplo que o Freud dá também, dessa pessoa que percebe a verdade das coisas, assim, né, que é um ótimo exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o Hamlet também está fazendo esse movimento de julgar a si. Ele está julgando os outros, né, no Hamlet, né, ele está julgando os outros como sendo totalmente cagados, e ele está julgando a si mesmo, né? Eu também sou totalmente cagado. Então ele está percebendo tudo como realmente é. Ele fala, se todo mundo fosse se julgar da maneira como realmente é, ninguém escaparia ao açoite, né? Às chibatadas, à punição. Se todo mundo olhasse para si como realmente é, ninguém escaparia do açoite. Esse é o Hamlet, né? Então é um pensamento um pouco melancólico nesse sentido. Então a diferença entre depressão e melancolia estaria ligada a isso, né? Acho que a gente vai discordar de mim, mas estaria ligada a isso. Uma trata de um rebaixamento, de um não desejo, né? Então o seu desejo, de novo, não está se montando, ele não está indo para objetos, ele está meio que escorrendo, não está acontecendo o seu desejo. Mas você não está pensando, eu sou um merda mesmo, eu sou a pior pessoa do mundo. Se tem essas duas coisas juntas acontecendo, que é esse processo narcísico invertido, eu sou um merda mesmo, aí a gente estaria falando de melancolias, e aí a gente teria que tentar entender por que isso está se montando assim. E dá para entender, dá para caminhar, porque tem algum processo acontecendo que você não está vendo, né? Em geral é meio assim. Tá bom? Muita coisa, né? Digam aí se deu para entender. Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém, talvez ele sirva para alguém, quem sabe. Comenta aí embaixo, lê os comentários vão abrir com certeza outros campos que não são esses que eu estou abrindo, que eu já abri bastante coisa, mas acho que os comentários vão abrir outros tantos campos. E assim a gente segue, manda perguntas e a gente continua nessa conversa amanhã com mais questões, tá bom? Obrigado, bom dia para vocês, até amanhã, tchau.